pessoal, caro aluno pré-vestibulando, eu sou a professora Maria Lúcia e estamos para mais uma aula de inglês, com o nosso foco no texto da língua inglesa. Todos nós sabemos que os exames de vestibular e os concursos em geral costumam fazer as questões baseadas em textos. Então é importante compreender os textos e a nossa estratégia é fazer a análise do texto através das sentenças. Então é importante localizarmos o verbo, localizarmos o sujeito e o seu complemento para a compreensão geral do que o texto nos traz. O nosso foco hoje vai ser aquele constituinte da sentença que vem antes do verbo, o sujeito. Vamos então ver algumas sentenças e analisar os sujeitos dessas sentenças. I have traveled. Qual é o sujeito dessa sentença? I. Okay. Your eyes have their silence. Your eyes é o sujeito. Your slightest look will unclose me. Your slightest look. Então agora já temos 3 palavras, né? I have closed myself. Olha o I novamente. You open petal by petal. You é o sujeito. I and my life will shut very beautifully. I and my life é o sujeito dessa sentença. Nossa próxima sentença. The heart of this flower imagines the snow. Qual é o sujeito? The heart of this flower. Veja que esse sujeito já é bem mais longo. E a última, um sujeito bem curtinho. It is about you. Então, do lado esquerdo aí desta tabela, nós temos sempre o sujeito antecedendo o verbo. O sujeito é basicamente formado por um nome, substantivo ou um pronome. O substantivo é aquela palavra que nomeia coisas e pessoas, né? E o pronome é a palavra que substitui um nome ou pessoa já mencionado ou já conhecido. O pronome comum para essa posição é chamado subject pronoun, o pronome subjetivo. Vocês lembram quais eles são? Subject pronouns. I, you, he, she, it, we e they. Esses pronomes são os pronomes pessoais, né? No português a gente chama pronome pessoal do caso reto. Em inglês são chamados subject pronoun. Por quê? Porque ele funciona como sujeito. Então é o pronome sujeito. I, you, he, she ou it, we, they. O you, ele serve tanto para uma pessoa só, um sujeito único, você, ou mais de uma pessoa. Então, é sempre a segunda pessoa, pode ser vocês, né? A terceira pessoa em inglês temos 3. He, she e it. Lembrando que no inglês nós temos o pronome neutro, aquele que vai ser usado para se referir a coisas em geral. He e she são usados para pessoas. We, o plural, nós, e they, o plural para a terceira pessoa. Então, plural de he, she ou it. O sujeito geralmente é uma pessoa, uma coisa, um fato, um elemento qualquer do qual se declara algo. É uma palavra que nomeia qualquer entidade. Essa palavra raramente vem sozinha na sentença. Então, vamos ver sujeitos formados por substantivos nos nossos exemplos. Vamos voltar lá? Nós temos ali algumas sentenças que têm os pronomes, né, com I, you e it, e as outras estão sempre com um substantivo. Your eyes, eyes é o substantivo, your slightest look, look é o substantivo, I and my life, aqui nós temos as duas coisas, o I como pronome, mas my life, life é o substantivo, the heart of this flower, heart, o substantivo.
Então, your eyes, seus olhos, your slightest look, seu mais ligeiro olhar, the heart of this flower, o coração desta flor. Você percebeu que o posicionamento das palavras dentro do sujeito é diferente do português? Como vem sempre acompanhado de outras palavras, é importante observar esse posicionamento do substantivo na sentença. Então aqui, your eyes, your beautiful sad eyes. Percebeu que é diferente do português? Mas já quando eu digo the heart of this flower, fica parecido com o português. Aí o núcleo do sujeito é heart, então eu tenho o coração desta flor, exatamente como no português. Então nós temos que saber como funcionam essas palavrinhas que acompanham o substantivo, em que posicionamento elas devem estar dentro da sentença. Vamos então falar dos determiners, que são palavras muito importantes para a compreensão de texto. As palavras que acompanham o substantivo costumam vir antes dele. Vamos ver que palavras são essas que costumam acompanhar o substantivo para formar o sujeito? Essas palavras de diversas classes gramaticais podem ser chamadas de determinantes, determiners. Vamos ver quais são, então? The possessives, my, your, his, her, its, our, their. Quantifiers, every, all, each, both, some, any, many, much, most, lots of, a lot of, several, a little, a few, little, few, enough, no. Others, which, that, whose, either, neither, other, another, whichever, whatever, etc. Determiners são palavras das mais variadas classes e com os mais variados sentidos, sempre acompanhando um substantivo para lhe dar algum atributo. Os possessivos, então, vão indicar uma posse, algo que aquela coisa ou aquela pessoa possui. My car, your house, his class, ok? Os quantifiers são palavras muito importantes. Geralmente em textos você vai encontrar uma série deles. Então nós temos aqui os principais, né? Vamos ver um exemplo com alguns deles. Vejam lá, o all. All the students came to class. All the students. Todos os alunos vieram para a aula. Então, o sujeito all the students. Every class must be in the morning. Quer dizer, cada aula, toda aula deve ser de manhã. Então, toda aula, o sujeito. Nós podemos quantificar usando many, much, a lot of, lots of. Então, todas essas palavras acompanham o substantivo para lhe dar alguma quantidade, uma ideia de quantificação. E temos, então, outros tipos de determinantes que dão ideias diversas, como which house is yours? Que casa é a sua? Another man came here. Um outro homem veio aqui. Ou ainda, whichever you do will be okay for me. Então, whichever you do é uma oração funcionando como sujeito. E o whichever está determinando esse sujeito. Tá? Outra classe de palavras que geralmente acompanha o substantivo na formação do sujeito é o adjetivo. E o adjetivo também vem antes do substantivo. Essa é uma das principais diferenças entre a língua inglesa e a língua portuguesa quanto ao posicionamento das palavras na sentença.
Por isso, na interpretação de textos, devemos estar sempre atentos ao posicionamento dos adjetivos e substantivos. Vejam esse exemplo. Many new public infrastructure projects have been developed in the region. Bom, qual é o sujeito da sentença? Localizemos o verbo have been developed. Tudo o que vem antes, então, está funcionando aí como sujeito. Mas o que tem sido desenvolvido na região? Projects. Então, projects é que é o núcleo do sujeito, é que é realmente o substantivo, né, o que nomeia aquela coisa que tem sido desenvolvida. Então, mas essa palavra project está acompanhada de uma série de outras palavras que estão qualificando, dando algum atributo. Então, essas palavras são ou adjetivos ou determinantes. Vamos ver quais são ali, então? Então, vejam, many nós sabemos que é um quantificador, então é um quantifier, many, muitos. New public infrastructures, são 3 adjetivos. Novos públicos de infraestrutura. É meio estranho, né? Não é assim que nós vamos traduzir. Por quê? Porque o português funciona diferente. Então, como fica em português essa sentença? Muitos novos projetos públicos de infraestrutura têm sido desenvolvidos na região. Então, a melhor forma nós vamos encontrar aí para colocar no português, organizando esses adjetivos que acompanham o substantivo. Resumindo, o sujeito vem antes do verbo e vai ser ou um substantivo, um nome, ou um pronome, aquele que substitui o nome. Quando se trata de um substantivo, vai ser geralmente acompanhado de uma ou mais palavras, os determinantes ou os adjetivos. Quando acompanhados da preposição of, a estrutura fica parecida com a do português. Por exemplo, the Lord of the Rings. Mas a forma mais comum é a inversão. O complemento é o elemento, ou são os elementos que vêm depois do verbo. Vamos a um quadro de sentenças para fazermos, então, a análise desses elementos. I have traveled. Essa é uma sentença sem complemento. Termina no verbo. Your eyes have their silence. Nós temos aqui their silence, o complemento, né, formado de um substantivo mais um determinante, como acontece com o sujeito. Your slightest look will enclose me. Me, um pronome. I have closed myself. Myself é um outro pronome, um outro tipo de pronome, um pronome reflexivo. You open petal by petal. Temos novamente substantivo, aí, pétala por pétala, né? 2 palavras aí, substantivo. I and my life will shut very beautifully. Aqui nós temos um outro tipo de palavra formando o complemento. Advérbios, very beautifully. The heart of this flower imagines the snow. The snow, substantivo com o artigo como determinante. It is about you. Aí eu tenho uma preposição e um pronome. Então, diferente do sujeito e do verbo, que são sempre obrigatórios nas sentenças da língua inglesa, o complemento não é obrigatório. E quando ele existe, pode se apresentar de várias formas, dependendo do contexto e do verbo. Ele pode ser, então, um objeto, object. Quando o verbo é transitivo, ele pede um objeto. O objeto funciona exatamente como sujeito. Pode ser um pronome ou um substantivo. Aqui nós temos pronomes. Então vejam, pronomes objetivos, object pronouns. Lembram que para o sujeito nós tínhamos subject pronouns? Agora nós temos object pronouns. Me, you,
him, her, it, you, us e them. Então, para cada pronome sujeito que tínhamos lá funcionando como sujeito, nós temos aqui um pronome objeto, né? Object pronouns. Isso quando eu falo de outra pessoa, quando sujeito e objeto são pessoas diferentes. Como no exemplo, your slightest look will enclose me. Me, o objeto. Mas o objeto pode ser também um reflexivo. Veja na tela. Reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, themselves. O reflexivo é usado quando sujeito e objeto são a mesma pessoa. Veja um exemplo. I have closed myself. Então, eu me fechei. Eu, sujeito, e me, objeto. Em inglês, nós usamos o reflexivo, myself, sempre com a palavra self ali junto do pronome. Ok? Bom, o objeto também pode ser um nome, a noun, ou seja, um substantivo. Vejamos os exemplos. Your eyes have their silence. Their silence. O objeto, silence, acompanhado do determinante there. You open petal by petal. Então, tudo que falamos sobre o substantivo para a formação de sujeito vale também para o objeto. Vamos então a outros tipos de complemento. Os adjetivos, funcionando como predicativo, vêm sempre depois de um verbo de ligação, ou seja, do verb to be. Veja esses exemplos. Her eyes are sad. Então, os olhos dela são tristes. Sad é um adjetivo, então o verb to be está ligando her eyes que é o sujeito, ao predicativo sad. Um outro exemplo, I'm not sure. Eu não estou certo. Então, sure está relacionado ao sujeito I, ligado pelo verbo de ligação to be, aí na negativa am not. Quando temos o verbo to be como verbo de ligação, temos complemento, um predicativo. Então, nos exemplos, sad e sure. Os advérbios são palavras que designam tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, frequência. E o advérbio pode estar ligado ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Vamos ver um exemplo? I and my life will shut very beautifully. Então, nós temos o sujeito I and my life, o verbo will shut, e aí temos very beautifully. Beautifully se relaciona com o verbo. Eu e minha vida nos fecharemos belamente. Belamente, o modo como nos fecharemos. E very está relacionado com o advérbio beautifully, dando intensidade, muito belamente. Agora nós vamos ouvir um pedacinho de um poema de um poeta norte-americano muito famoso, chamado Edward Sterling Cummings, e vamos analisar os advérbios que estão ali. Vamos lá? Somewhere I have never traveled. Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch, because they are too near. Então veja, nesse pequeno trecho do poema, nós temos vários advérbios. Temos somewhere, um advérbio de lugar, temos never, um advérbio de tempo, gladly, de modo, contentemente, alegremente, beyond, além, de posicionamento, o not, lá no verbo, cannot, not também é um advérbio de negação,
E to, near, to, dando intensidade a near. Então veja que o posicionamento do advérbio varia muito, pode estar em diversos lugares na sentença, dependendo do sentido e da ênfase que o falante coloca nas palavras que diz. Muito bem, então finalizando nossa aula de hoje, nós falamos do sujeito e do complemento, quer dizer, aqueles elementos que estão antes, o sujeito, ou depois do verbo, o complemento, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima!